Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe muito, muito mesmo. Não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você se inscreveu, que o Senhor te abençoe, te recompense. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você acha que você, olhando para você mesmo, é uma pessoa teimosa? É uma pessoa rebelde? Vamos ver logo após a vinheta. Pois é, ser teimosa é uma dificuldade que muito ser humano tem. Olha, se bobear 99,99999, etc. de todo ser humano. Eu também tenho essa dificuldade, mas para isso eu me policio muito. Eu presto muito cuidado com as coisas que eu estou fazendo, porque é tão fácil a gente ser teimoso. Mas olha, é um comportamento que desagrada a Deus. É uma atitude que desagrada a Deus. Vamos ao tema de hoje. Rebeldia, um pecado que nos afasta de Deus. Nosso texto base está em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, a parte A do versículo que diz assim: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Olha só, quando o profeta Samuel, ele fala isso. É rebelião, é a indisciplina, a desobediência, é a pessoa que não obedece, é aquela pessoa teimosa, aquela pessoa opositora, até mesmo resistente. Ela se opõe principalmente à autoridade. Já no mundo espiritual, é uma pessoa que se opõe à autoridade, à própria autoridade de Deus. E sabe por quê? Porque ela prefere seguir os seus próprios desejos do que seguir a voz de Deus. A primeira rebeldia, vamos pegar o ato da rebeldia, que é a rebelião, foi o próprio Lúcifer que teve. E olha, teve consequências, óbvio, né? Porque Jesus não tem o culpado por inocente. Depois nós vamos ver isso. Isaías, capítulo 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, olha a consequência, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos ver três coisas nessa atitude da rebelião, da rebeldia de Lúcifer. Primeiro, o rebelde, ele sempre é derrubado, porque Deus, ele abomina o soberbo. Deus, ele abomina a rebeldia. Sempre o rebelde cai. Mas também o rebelde, ele influencia. Nós temos que tomar cuidado com pessoas que estão conosco e que são rebeldes. Sabe por quê? Elas acabam nos dominando e nós acabamos sendo dominados por eles, por pessoas rebeldes. E sabe o que acontece? O rebelde, quando ele cai, ele não cai sozinho, ele leva os outros com ele. Exemplo de Lúcifer, ele levou praticamente 1/3 dos anjos do céu com ele. Nós vemos Naum, capítulo 1, verso 3, que diz assim: o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. E nós vemos que esse comportamento, ele é acentuado, esse é um comportamento, como nós vimos, desde lá de Lúcifer. Imagina o quanto Lúcifer traz esse comportamento no ser humano. E se o crente não vigiar, ele estará sempre cometendo coisas que abominam a Deus. Mas nós vamos ver que a primeira vez que a palavra rebeldia aparece na Bíblia, nós vamos pensar nessa rebeldia, por exemplo, com o próprio povo de Deus. Números capítulo 14, verso 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto
portanto, são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Nós vemos aquela passagem quando Moisés, ele envia 12 espias a Canaã, e esses espias, eles voltam e fazem relatório, relatam que eles viram lá 10 espias, relatam ao povo somente a dificuldade. Eles até falam, tá certo que lá é assim, mas olha, são pessoas voltadas a olhar a dificuldade e elas acabam travando por causa da dificuldade, elas acabam fazendo, até mesmo desagradando a Deus, porque ela não consegue tirar o olho dela da dificuldade. É por isso que nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para as promessas de Cristo, que foi isso que fez Caleb e Josué. E eles falam ao povo, gente, não sejam rebeldes contra Deus, mas o povo, um povo que tinha a promessa. Caleb, ele tenta trazer à memória desse povo a promessa. Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Mas a gente vê que o povo, mesmo ouvindo sobre as promessas, eles ficaram influenciados por aqueles que estavam tendo comportamento de rebeldia. Olha como o rebelde ele influencia. Os rebeldes, eles se recusam a ouvir a voz de Deus. Vamos ver Números 14, verso 1, depois o verso 2 e depois o verso 10. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E olha, eles estavam tão incitados por causa da rebeldia dos 10 espias, que eles tentaram apedrejar. Olha aqui para você ver como é perigoso pessoas que são rebeldes. A influência é muito grande. E eles só não apedrejaram Moisés e Arão porque o Senhor apareceu na tenda da congregação. Olha, 3 atitudes da rebeldia. E vocês vão ver que não é diferente da de Lúcifer. Primeiro, os rebeldes caíram. Números 14 e 37. Para você ver que isto é como se fosse a lei da física, a lei, né, da química, a lei da natureza. É para você entender. Rebelde cai. Números 14 e 37 diz assim: aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, rebelde cai. Rebelde também influencia um grande número de pessoas. Números 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Então vocês viram, rebelde, Deus tolera, porque Deus é paciencioso, mas eles caem, eles influenciam as pessoas e eles não caem sozinhos. Números 14, 29 e 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Rebeldia leva a murmuração. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então nós vemos que os rebeldes, eles caem, eles não prevalecem, eles contaminam os outros, eles contagiam os outros, eles levam os outros à rebelião e por isso eles não caem sozinhos. O diabo fez isso. Nós estamos vendo aqui no caso com o povo de Israel, mas eu vou trazer ainda outra rebelião, outra atitude de rebeldia, até mesmo ainda falando um pouco sobre Moisés, é a rebelião de Corá ou Coré, Datã e Abirão. Números 16, 1 e 2a, diz assim:
E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Olha da onde que ele era, olha a descendência, ele era da descendência de Levi, da tribo de Levi. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés. Lembra, primeira coisa, os rebeldes caem. Vamos ver? Números 16, 30 a 32. Mas, Moisés falando, né? Se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, caem, né? Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra, olha que impressionante, a terra que estava debaixo dele se vendeu. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Olha como é importante nós olharmos para nós e aprendermos a nos conter, aprendermos a vigiar, porque além da gente fazer mal para nós, nós fazemos mal para os outros. Os rebeldes caem, os rebeldes influenciam, vamos ver eles influenciando os outros. Números 16, 2, 3 e 19. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, não era qualquer um não, eram príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, olha só o motivo da revolta, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha a pergunta que eles estavam falando para Moisés. E Coré fez ajuntar contra eles, contra Moisés, contra Arão, todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Coré, Datã, Abirão, eles influenciaram aqueles 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, não eram qualquer um, eram pessoas de posição. Eles influenciaram também a congregação. Aí a gente olha assim, rebeldes caem, mas rebeldes influenciam. Outra coisa, mas eles não caem sozinhos, por isso que eles influenciam. Azar de quem é influenciado por eles. Então vamos tomar cuidado conosco. Números 16, 27 e 34. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram, se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças, e todo Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Então nós vamos entender justamente isso. Pessoas rebeldes vão se levantar, pessoas rebeldes vão cair, mas antes deles caírem, eles vão influenciar a muitos, e aí caem todos. É importante nos policiarmos, existem características de pessoas rebeldes, existem características da rebeldia. Eu vou pegar aqui algumas. Primeiro, que é muito interessante, você vai ver, é fácil você identificar uma pessoa rebelde. Ela sempre se acha injustiçada. E olha, por ela se achar injustiçada, e geralmente elas põem a culpa em Deus, elas fazem justiça própria. Por que Deus permitiu? Por que Deus está deixando? Aí elas fazem justiça própria. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Resumindo, a nossa justiça não significa nada. A nossa justiça para Deus é um trapo de imundícia. E pessoas que se sentem injustiçadas, elas sempre procuram fazer justiça própria, justiça com as próprias mãos, né? Outra característica que eu acho muito importante, a pessoa rebelde, ela se recusa a dar ouvidos a Deus e a dar ouvidos àquelas pessoas que Deus manda falar com elas. 1 Samuel 8,19 diz assim, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram,
Não, mas haverá sobre nós um rei. O povo decidiu que Samuel já estava velho, que os filhos de Samuel não iriam governar sobre eles, não iria ser juízo sobre eles. Também os filhos de Samuel estavam meio assim complicados. E eles querem ser como as outras nações. Samuel fala, não façam isso. E Samuel se sentiu rejeitado. E Deus fala, não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim o próprio Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque pessoa rebelde acaba rejeitando não somente aquela autoridade, mas também ela vai num momento até de rejeitar o próprio Deus. Essas duas qualidades, essas duas características, a gente consegue notar quando uma pessoa ela é rebelde, ela é teimosa, ela é obstinada, né? E nós temos que tomar cuidado para isto não estar dominando a nossa vida e nem ser achado em nós. Tem consequência a rebeldia. Primeira coisa, a rebeldia, ela afasta a pessoa do Senhor, ela afasta a pessoa de Deus e Deus não ouve a oração deles. Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha o perigo da gente estar se levantando até mesmo contra Deus. Rebeldia é pecado de feitiçaria, como a Bíblia fala. A obstinação, a dureza do coração, a dureza de dura serviço, né, como a Bíblia fala, ela desagrada a Deus, ela é pecado de iniquidade. Então nós temos que tomar cuidado. Pessoa rebelde, ela é uma pessoa que ela tem a oração impedida. Deus não ouve, não responde. João 9:31 fala assim: é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade. A esse, olha, a essa pessoa que adora a Deus com coração sincero, a essa pessoa que serve a Deus com coração limpo diante de Deus, porque quem purifica o homem do pecado é o Senhor Jesus. É Jesus que nos perdoa e fala assim: a esse que faz a vontade de Deus, Deus atende, Deus ouve, Deus atende. A segunda característica, a segunda consequência, né, que a primeira a gente viu que o rebelde se afasta de Deus e Deus não ouve a oração dele. Então a segunda consequência é que ele segue, o rebelde segue seu próprio caminho. E aí olha a consequência, vamos ver, Isaías 65, verso 2. Estendia as mãos o dia todo a um povo rebelde, o próprio Deus, né? Que caminha por caminhos que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Anda segundo o que ele acha que é certo, é segundo o que a pessoa acha que é certo. Salmo 68, verso 6. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Oh, tá vendo? Tem gente que fica, porque ninguém me convida, porque ninguém me chama, porque ninguém olha para mim. Mas olha o que o Senhor fala. O Senhor recolhe em pátrio lar, faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra, em terra árida, em deserto. Só o rebelde não vai dar fruto. Fruto de arrependimento, fruto para a glória do nome do Senhor. Então, rebelde segue seu próprio caminho. Em compensação, olha outra consequência. Eles perdem as bênçãos já recebidas pelo Senhor. Já recebidas, que o Senhor já deu. Vamos ver, por exemplo, Saul. Saul, por causa da rebeldia dele, ele perdeu o trono dele. 1 Samuel 15:23. Pois a rebelião, lembra que nós lemos isso? É como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ela também te rejeitou para que não sejas rei. Na verdade é ele, né? Deus também rejeitou o rei Saul para que ele não fosse mais rei. Aí a gente vê que o Senhor, ele é muito longânimo, ele é muito maravilhoso, ele é piedoso, misericordioso. E ficou um tempo, Saul ainda ficou um tempo reinando antes de Davi assumir. A rebeldia, uma da consequência é atrair a ira de Deus. Imagina, você quer atrair a ira de Deus para você? Eu não quero não. 1 Samuel 12:15a, como dizem, tô fora. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, olha só, lembra que o rebelde não quer ouvir a voz de Deus? E fordes rebeldes às suas ordens,
a mão do Senhor será contra vós. Eu poderia ainda trazer várias consequências, porque a Bíblia fala muito. A Bíblia ela nos traz muito exemplo de personagens da Bíblia que foram rebeldes, mas também a Bíblia mostra as consequências que eles tiveram por causa da rebeldia, né? Eu ainda falei, eu poderia falar de Miriam, mas o Senhor falou assim, fica com esses mesmo, porque a gente procura no máximo seguir a ordem de Deus, a orientação de Deus. Então na Bíblia você vê quantas pessoas foram rebeldes e quais as consequências da rebeldia dessas pessoas. Rebeldes por quê? Porque a rebeldia é um pecado que sempre foi cometido. Pelo fato dela influenciar e levar as pessoas a se rebelarem, a se revoltarem contra Deus. Deus adverte muito sobre isso. Precisamos estar sempre olhando para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para aquilo que está nos motivando. Não podemos ser influenciados por pessoas que andam na rebeldia. Ao contrário, olha, eu até fico assim um pouco mais afastada dessas pessoas para que não venha me influenciar. Mas eu também olho para mim. Se as minhas atitudes também não estão sendo de rebeldia, sabe? Você tem que olhar para você. Se você não está levando o teu irmão a pecar, a se revoltar, a se rebelar contra Deus. Quando você se achar injustiçado, peça para o Senhor ter misericórdia, porque esse achar-se injustiçado te leva a praticar a rebeldia com a maior tranquilidade, a se revoltar contra Deus. Então eu tenho que olhar se eu não estou sendo influenciado, se eu não estou influenciando os outros. Mas olha, eu tenho que tentar olhar para mim, à luz da palavra de Deus, e ver se isso não está dentro de mim, para não levar pessoas a pecarem contra o Senhor. E principalmente para eu não estar agindo pela força do meu braço, fazendo justiça própria. Porque nós vimos que o Senhor não tem o culpado por inocente. Isaías 30, verso 1, para a gente concluir. Ai dos filhos teimosos e rebeldes. Lembra que rebelde é igual teimosia, oposição? Ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus, que não são de Deus, que celebram pactos e alianças sem a minha aprovação, sem a aprovação de Deus. E tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. Aí a gente vê aquela bola de neve. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor Jesus venha nos dar discernimento para que não venhamos a estar praticando e nem levando as pessoas a praticarem um pecado que Deus abomina, que é a questão da rebeldia. Não se esqueça. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.